Conto Os Olhos de Pérola. As lembranças são algo engraçado. Elas vêm e vão o tempo todo, principalmente aquelas da infância, tão distantes, mas que parecem com frequência quando estamos vivendo momentos ímpares em nossa vida. Muitos chamam a isso de nostalgia, melancolia, mas para mim eles são tão fortes e marcantes que me norteiam até hoje. Eu me lembro de quando comecei a compreender que aquilo que eu ouvia era o som da voz de Narcisa, a mulher que me criou. Lembro-me de ser um som suave inicialmente, agradável e acolhedor, uma sensação parecida com a água quente com que ela me lavava. O toque dela, também quente, me trazia a sensação de que alguma coisa estava correndo sobre a minha pele. Às vezes eu sentia cócegas e ria, então ela ria também, um som meio rouco, como se não fizesse aquilo com frequência. Narcisa me apresentou o mundo. Ela colocava em minhas mãos os objetos e os descrevia. Veja, minha pérola, essa cuia de madeira. Sinta o perfume da árvore de onde foi retirada. Ela é funda, então nela colocamos o caldo e ele não irá cair facilmente. Sinta, minha menina, esse é um ramo de alecrim. Sinta o aroma dele. É forte, assim como os poderes que ele carrega. Mesmo que na época eu não compreendesse bem o que era tudo aquilo, o significado das coisas ia simplesmente fazendo parte de mim. E logo eu era muitas coisas. Eu ouvia e sentia muitas coisas, como o bater das asas de diferentes pássaros, o som do rio, do vento nas árvores. Senti o aroma da terra seca e molhada, das folhas, das flores, e ia descobrindo um universo tão grande e maravilhoso que para mim era tudo o que havia. Narcisa, as coisas e Pális. Pális era também criado por Narcisa. Eu consigo descrevê-lo com quase todos os meus sentidos, mas as cores que fazem parte dele me foram descritas por Narcisa. Pális é um menino, Pérola. Ele chegou aqui quando tinha apenas 8 verões. Tem os cabelos da mesma cor da terra molhada. Sua pele tem a cor das ovelhas jovens e seus olhos são azuis como um dia quente de sol. E então eu sabia dos tons de Pális, enquanto meus dedos exploravam seu rosto, sentindo as sobrancelhas bem marcadas, os lábios firmes e suaves, as leves penugens em seu queixo. Pális me deixava explorá-lo com os dedos porque sabia que eles também faziam parte da minha visão. Hoje sei como deve ter sido difícil a um menino de 12 anos deixar que uma menininha de 4 anos o tocasse de maneira nada sutil, mas como uma exploradora. Imagino como foi difícil para ele sentir meu toque estremecer quando percebi aquelas profundas marcas na pele tão macia do seu peito e das suas costas. Há pessoas malvadas neste mundo, pequena pérola, Narcisa me disse enquanto me observava descobrir Pális. Depois, quando eu estava um pouco mais velha, ela me contou que Pális chegara à sua casa quando era um menino de 8 anos. Era um fim de tarde de tempestade e raios e trovões rasgavam o céu com força, mas ela ouvira alguém que batera à porta e quando a abrira, vira diante dela um menino usando roupas em farrapos. Os pés descalços estavam cobertos de lama como se usasse botas, e ele tremia. Ele apenas ergueu para mim os grandes olhos da cor do céu de um dia quente de sol, e eu o deixei entrar na minha casa. E ele também entrou na minha vida, assim como você, minha menina. Narcisa acolhera um menino sem nome e que havia sido espancado por alguém forte usando uma vara de pastor, com as marcas da vara fazendo sulcos em sua pele. Ela sempre contava emocionada que ficava assustada e triste quando despira daquelas roupas rotas e vira a pele dele repleta de marcas de uma violência recente sofrida, mas que havia também marcas que contavam uma história de agressões antigas. Ela o acolheu, o alimentou e o ensinou muitas coisas, mesmo que ele não dissesse uma palavra sequer. E o chamou de Pális, o deus dos rebanhos. Pális e Narcisa me apresentaram o mundo dos sentidos, pois eu descobri, quando ainda era uma criança, que havia nascido sem uma habilidade que a maioria das pessoas possui, enxergar.
Você chegou no começo de uma primavera, assim me contava Narcisa. O perfume das flores ainda estava coberto pelo cheiro da neve. O vento ainda passava pelas paredes e 2 ovelhas que haviam chegado em nossa casa e ficado estavam dormindo ao lado de nossa cama. Pales foi o primeiro a ouvir aquele som que parecia o de um filhote. Ele correu para fora porque o coração dele é muito grande e afetuoso para deixar que qualquer criatura sofra no frio ou de qualquer outra forma. Eu fui para a porta e o vi abaixar e pegar um pequeno embrulho e caminhou em minha direção tão lentamente, com tanto cuidado, que parecia carregar algo feito de flocos de neve. E eu ouvi o sorriso na voz dela quando contava aquilo. Quando abrimos as cobertas, descobrimos você, minha menina, tão bela. Sua pele rosa como a cor das azaleias, sua boca pequena e da cor dos morangos, e havia em sua cabeça uma penugem como um filhote de pato, mas que já indicava que seus cabelos seriam da cor do fogo. Então, você nos ofereceu seu olhar. Ela falava aquilo enquanto tocava delicadamente sobre meus olhos, minhas sobrancelhas, meu rosto. E seus olhos se pareciam com 2 pequenas pérolas, as pedras preciosas nascidas de conchas raras. E por isso me chamo Pérola. Quando fiquei mais velha, compreendi o que tudo aquilo significava. Mas eu não carregava nenhuma amargura em meu coração, porque minha mãe ou meu pai ou quem quer que tivesse me abandonado junto às paredes da casa de Narcisa me deu um presente e a chance de ser uma pessoa feliz, completa, e definitivamente me colocou junto da única pessoa que poderia me ajudar a descobrir e a lidar com meu dom, Narcisa. Narcisa era uma mulher madura de cerca de 30 verões quando me entregou. Nasci na Ilha Esmeralda e lá aprendi tudo o que sei sobre as coisas. Um dia, um vento soprou forte na direção do mar, como se me empurrasse em sua direção. E eu não tinha como evitá-lo, porque sabia que eram os deuses que me mandavam aquela mensagem. E aqui estou. Descobri ainda criança que Narcisa era chamada de feiticeira do rio. Na época, isso nada significava para mim. Narcisa era uma mulher especial que conhecia as ervas, os óleos, as flores, as árvores, que sabia ensinar muito bem e que gostava de sair sozinha para o bosque, para o que ela dizia ser seu momento de conversa com os deuses. Conforme fui crescendo, descobri que vivíamos à margem da vila, do castelo, da comunidade local. Pois, para chegarmos ao vilarejo mais próximo, junto ao castelo de Tintagel, saímos de casa quando o frio da manhã ainda roçava em nossa pele, para chegarmos ao destino com o sol batendo na parte de trás de nossas cabeças. E eu sei que meu passo tornava essa viagem mais longa. Primeiro, porque eu era criança, com as pernas mais curtas, e segundo, porque meu andar ainda era vacilante, mesmo que Pales tivesse criado uma maneira de me manter no caminho e perto dele, sem precisar segurar em minha mão o tempo todo, como sempre fizera. Ele amarrava o linho no meu pulso e no pulso dele, de maneira que nossos braços quase se tocassem. Mas eu não me sentisse presa. E então caminhávamos. Pales sempre foi engenhoso, mesmo que eu nunca tivesse ouvido sua voz. Mas eu me acostumei a ouvir seu coração. Quando eu era criança, costumava encostar a cabeça no peito dele e o coração dele falava, às vezes rápido, às vezes mais lentamente. As mãos dele também falavam comigo, assim como as mãos de Narcisa. Quando ele queria me mostrar algo, pegava em minha mão e a levava até a nova descoberta. Quando eu fazia algo certo, como por exemplo conseguir andar pela casa sem bater em nada, até me acostumar ao local onde as coisas ficavam, ele pegava em minha mão e a apertava suavemente. Eu ouvia o sorriso na respiração dele. Quando eu errava alguma coisa, primeiro o corpo dele ficava muito tenso, como se estivesse com medo. Depois, ele pegava na minha mão com firmeza e me ajudava a fazer de novo. Por isso eu aprendi também que as mãos, além de serem os olhos, podiam ser a voz. Algo tem que ser conhecido sobre Pales. Ele me ensinou a caminhar apoiando-me em seu braço e também a caminhar sozinha. Com suas habilidades manuais e inteligência, ele construiu para mim um caminho, uma trilha sobre a trilha.
onde ele cercou de pedras que batiam na altura dos meus tornozelos e colocou mourões feitos com troncos que se ligavam entre si com um trançado de linho que batia na altura da minha cintura. Quando ele me apresentou aquela criação, estava muito animado e achei até que conseguiria falar. Tive a nítida sensação de ter ouvido algo, mas ele segurou em minha mão e me fez segurar na corda de linho. E por alguns passos, até que eu entendesse o que teria de fazer, ele ficou ao meu lado, segurando na minha outra mão. A cada 20 passos havia um mourão, e a corda seguia, me levando até a horta em 40 passos, até o cercado das ovelhas em mais 20 passos, na trilha que ia para a vila em mais 40 passos, e com mais 20 passos eu chegava próxima ao rio. Eu poderia fazer tudo aquilo sozinha. Pales ainda havia colocado pedaços de madeira finos e compridos pendurados próximos do final das cordas, e que chacoalhavam quando minha mão chegava ali, indicando que a partir daquele ponto era perigoso seguir sozinha. Eu amei ainda mais a partir daquele dia, porque ele havia dedicado tanto tempo e esforço para construir tudo aquilo só para mim, para me ajudar a caminhar. E há tantas coisas a serem ditas sobre Narcisa. Uma vida não será suficiente. Ela não só me acolheu quando meus pais simplesmente me repudiaram, me abandonaram, porque eu não era como as outras crianças, porque, segundo me dizia Narcisa, muitos acreditavam que nascer cego era um castigo, uma maldição, algo que iria trazer tristeza e humilhação para a família. Essa é uma lição dura sobre a vida e as pessoas. Ela dizia daquele jeito firme, definitivo, mas que mostrava o quanto era conhecedora da alma humana. As pessoas são cruéis, principalmente diante daquilo que não entendem. Elas não conseguem ver a perfeição em todos os seus matizes. Assim como Narcisa via todos os matizes, viu em mim algo que eu não sabia existir. Ela viu um talento, um dom, a magia. Narcisa era uma profunda conhecedora das ervas, das raízes, das folhas, das flores, dos óleos. Ela misturava coisas e essas coisas viravam remédios para dores, ferimentos, tristezas. Ela resolveu que eu era merecedora de conhecer o que ela conhecia. Um dia você fará o que eu faço, minha pérola, e ainda melhor, porque seus olhos veem muito mais do que qualquer um, porque eles não estão só aqui. Ela tocou com carinho sobre meus olhos e depois tocou sobre meu nariz. Mas aqui também. E aqui, ela tocou em meus lábios. E aqui, tocou em minha testa. Aqui, tocou em minhas orelhas. E aqui, pegou nas minhas mãos e as afagou. Hoje eu entendo com muito mais intensidade aquele ensinamento e me recordo de como ela pegava em minha mão e colocava dentro dela um pouco de alguma erva e me mostrava a quantidade certa. Depois, ela mandava eu despejar no pilão de madeira. Então pedia que eu cheirasse alguns óleos e dissesse qual era o certo para usar com aquela erva para obter o efeito desejado. Ela colocava a porção em minha mão para que eu despejasse no pilão. A quantidade é importante, assim como o perfume e a textura. Ela me fazia experimentar com a ponta da língua as misturas e algumas que ela dizia serem venenosas, eu tinha que colocar uma pequena porção entre meu polegar e meu indicador e saber que textura era correta. Se errar na poção, pode nos causar outro efeito. Ao contrário de curar, pode matar. Ao contrário de matar, pode curar. Eu ficava com muito medo no início de errar. Minhas mãos tremiam, mas Narcisa era firme e dura nessas horas, porque eu precisava aprender perfeitamente sua magia, como ela chamava. Mesmo assim, ela sempre foi paciente e me fazia repetir várias e várias vezes, até que eu não confundisse o perfume das ervas, aprendesse a diferença entre as cascas das árvores, dos ovos de diferentes aves, conseguisse não entornar o leite e fazê-lo em plastro ou infusão perfeitamente. A prática é fundamental e também a criatividade. Um dia você irá criar suas próprias infusões, seus próprios óleos em plastros e remédios. Eu sempre achei aquela arte linda e sei que não sou a melhor na criação de remédios, mas faço com precisão o que Narcisa me ensinou.
E para mim, quando eu era apenas uma criança, tudo se resumia àquela vida, àquele lugar, aquelas coisas ordenadas para que eu encontrasse tudo, mesmo sem enxergar. As pessoas que eu amava e que me amavam como eu era. Mas havia muito mais a ser conhecido, como o vilarejo, que me assustou demais quando tinha idade suficiente para me deixar assustar. A mistura desordenada de sons, de vozes diferentes, de choros de crianças, de animais, de metal batendo e outras coisas, me deixou tonta e minhas pernas pareciam travadas, sem quererem sair do lugar. Além dos sons, havia os odores. Não era o cheiro de mato, de árvore ou flores, mas o cheiro onipresente parecia mais com o odor da urina das ovelhas, mas de muitas ovelhas. Cheiro de comida e outros óleos que me eram completamente estranhos. Cheiro de suor, algo que parecia azedo e forte, como quando o trigo fermentava estragado. Eu achava que iria morrer naquele dia. Então, Pali segurou na minha mão. Eu sentia que ele estava respirando rapidamente também, nervoso, e sua mão tremia ligeiramente. Eu podia sentir seu coração batendo acelerado. Sentia a mão firme de Narcisa em meu ombro. Escute, Pérola, porque hoje você vai aprender que há coisas que ouvimos não porque queremos, mas porque simplesmente não conseguimos evitar. E temos que saber lidar com isso também. Ela fizera uma pausa e depois eu soube que estava olhando para Pales, porque se dirigiu a ele. E você, meu menino, essa é uma oportunidade para controlar seu coração e domar sua força, porque você vai guiar Pérola para que ela consiga enfrentar esse vilarejo e as pessoas que aqui vivem. Eu tentava compreender todos aqueles sons e aromas que pareciam socar minha cabeça enquanto segurava firmemente no braço de Pales. Narcisa caminhava segura ao meu lado, e mesmo que não a visse, sabia que estaria com o queixo erguido, porque ela não temia nada. Ao menos eu acreditava que não. Então, no meio daquela cacofonia, comecei a ouvir pessoas ao lado de onde passávamos, indo em direção ao mercado, onde iríamos fazer algumas trocas. Olha, bem que disseram que ela tinha uma filha do diabo. Que horror! Vejam os olhos da criança. E contam que ela se deita com o menino, desde que ele era pequeno. Ela cortou a língua dele para oferecer de sacrifício e fazer seus feitiços. Dizem que ela roubou as crianças. Meu marido disse que a viram dançando nua no meio do bosque. Eu me lembro de ter sentido uma dor aguda no peito e meu coração se comprimir por Narcisa. Lembro-me também de sentir o braço de Pales ficar tão rígido quanto um tronco. E também me lembro de pensar, quem é esse diabo? Por que Narcisa não pode dançar? Pales tem língua. E meus olhos são um horror? Por quê? Quando paramos na tenda onde Narcisa sempre trocava remédios, óleos e sabão por farinha, grãos, ovos e linho, parecia que todos no vilarejo se calaram, mas respiravam junto da minha nuca. Murmúrios se misturavam, mas em vozes baixas, conspiratórias. Narcisa parecia simplesmente ignorá-los. Sua mulher melhorou das juntas? Ela perguntou ao comerciante. Muito. Ela passa um unguento todas as noites. A voz era de um homem maduro, talvez da idade de Narcisa. Eu podia sentir nela o respeito, mas também o temor. Que bom. Narcisa falava com segurança, pois ela sabia que seus remédios eram realmente bons. O menino cresceu bastante. O homem falou e certamente encarava Pales. Fazia tempo que não o trazia à vila. Ele tem os afazeres na casa e não gosta que fiquem olhando para ele. Mas é ele quem vai me fazer as trocas para mim a partir da próxima lua. Espero não ter problema. Não tem problema, o homem se apressou em dizer. Mas ele entende o que falamos? Narcisa riu, e eu podia sentir o coração de Pales que batia forte e rápido sob a palma da minha mão, que apertava seu braço. Claro que sim, ele só não fala, mas seu ouvido é excelente e sua inteligência é maior do que a de qualquer pessoa dessa vila. O homem ficou calado por um momento e então eu soube que ele olhava para mim. Sorri. Ele pigarreou. E minha filha vê mais do que os olhos de qualquer um dessa vila. Narcisa completou com calma. O homem nada disse, mas eu podia sentir que ele estava com medo, por leves tremores que ouvi em sua respiração.
Enquanto estávamos ali, alguém veio chamar Narcisa. Acho que era uma menina, talvez da idade de Pális, mas que devia ter um pouco mais da minha altura. Senhora, minha mãe soube que está na vila e pede que, se puder, vá vê-la. A menina falou insegura e parecia prestes a chorar. Nesse dia, eu descobri que o coração de Narcisa era grande demais, como ela mesma costumava dizer sobre Pális. Mesmo debaixo de comentários tão ácidos sobre sua pessoa, ela não negava o atendimento a quem a chamasse. Meu amor por ela só aumentou. Claro, menina, ela dissera com sua voz calma e suave. Me leve até ela. Nós seguimos pelo meio da vila e eu tentava imaginar os traços daqueles que nos observavam. Havia ali mulheres, homens, crianças, jovens, velhos, e eu não sabia que poderia ver tantas pessoas diferentes no mundo. Confesso que fiquei com vontade de tocar o rosto de cada um deles para descobrir como eram. Quando chegamos na casa da mãe da menina, algo me perturbou e chegou a embrulhar meu estômago. Eu senti, primeiro, um comichão que fez todo o meu corpo arrepiar. Depois, senti um odor que já sentira antes, como quando uma das ovelhas morreu. Era uma sensação que me deixava pesada, como uma mão que me puxasse para baixo. Meu ar ficou escasso e meus olhos, que nada viam, arderam. E eu soube. A criança que ela espera está morta. Falei pensando que era só para mim, mas então ouvi um gritinho assustado que veio do meu lado esquerdo e soube que era da menina que nos buscara. Ela começou a chorar. Pális estremeceu e se afastou um pouco, e achei que havia ficado com medo de mim. Mas então senti as mãos de Narcisa que seguraram em meus ombros. Ela olhava para mim e, quando sua voz saiu, senti que estava ali a preocupação e a admiração. Minha pérola, o que você vê? Eu respirei fundo. Eu sabia que ela queria dizer com ver, porque foi ela quem me ensinou que eu via com todo o meu corpo. Mas fiquei insegura enquanto ouvi o choro baixo da menina. Eu virei a cabeça na direção dela e Narcisa suspirou exasperada antes de falar. Menina, vai para fora. Há coisas que algumas pessoas não são capazes de compreender e suportar. Eu ouvi o som dos passos rápidos da menina e ela saiu correndo. Narcisa voltou a me perguntar. O que você vê, minha menina? Respirei fundo e ouvi alguém fungar. Era a mulher. A criança que está dentro dela está morta. Há quanto tempo? Narcisa me perguntou. Tempo? Eu não tinha certeza. Tive que parar e pensar, lembrar do aroma, das sensações de quando nossa ovelha morreu e também do que sentia quando roedores e pássaros estavam mortos perto do bosque ou do rio. Balancei a cabeça negando conseguir dizer aquilo, mas naquele momento eu soube que precisava descobrir como fazer para saber. Narcisa acariciou meus cabelos com carinho e eu sabia que ela estava sorrindo para mim. Eu sabia que naquele momento as pequenas rugas que ela possuía ao lado dos olhos estavam mais fortes e que seus lábios estavam levemente curvados para cima. Não precisava tocar seu rosto naquele momento para ver tudo aquilo. Deixe-me tocá-la. A voz débil era da mulher, que devia estar em alguma cama atrás do corpo de Narcisa. Eu lamentei ter dito o que disse em voz alta, pois certamente a mulher me ouvira. A voz de Narcisa foi firme para mim. Você quer tocá-la? Eu estremeci, mas sabia que precisava ser corajosa, então assenti. Ouvi um resmungo rouco que veio de trás de mim e sabia que era Pális, que não estava gostando de nada daquilo. Narcisa pegou na minha mão e demos 3 passos até a cama. Narcisa levou minha mão até que encontrasse a mão da mulher que estava estendida para mim. Eu a segurei e a mulher apertou com força. O comichão se espalhou por todo o meu corpo. Eu podia sentir a morte da mulher chegando, rápido. Quase puxei a mão, mas ela apertava tão forte que não fui capaz. Me diga, menina cega. A voz da mulher era como um respirar dentro de uma cuia. O que vê? Senti a mão de Narcisa em meu ombro e eu sabia que devia falar. Seu bebê está morto e a senhora vai partir em breve. A mão da mulher estremeceu e ela fungou em meio a um espasmo. O que será da minha filha? A voz dela quase não saiu. Não tenho mais marido.
Sua filha será levada e um homem a tomará como esposa, mas ela não será feliz. E alguma coisa apertou meu peito. Alguma coisa ruim que aquela menina faria, mas eu não queria saber. Eu só queria ir embora naquele momento. A mulher começou a gorgolejar e senti que a vida estava se esvaindo, como se um fio de linho estivesse sendo puxado lentamente, levando com ele o que ainda restava da vida daquela mulher. Narcisa mandou Pális buscar a menina. A mão da mulher estremeceu segurando a minha. Então, o fio da vida se soltou e ela me libertou. Afastei-me assustada e senti as lágrimas quentes que desceram pelo meu rosto e o dedo de Narcisa que a secou. Tudo bem, minha criança. Temos que aprender a lidar com seu dom agora. Disse com orgulho na voz e eu não entendi na época. Eu só me lembro de ter chorado a noite toda. Não me lembro de como voltamos para casa. Pális me carregou, porque não tenho lembranças dos meus pés caminhando. Eu só consegui ouvir o choro alto e doloroso da menina e que ela simplesmente gritou: "A filha do demônio a matou!" Narcisa me embalou naquela noite como se eu fosse novamente um bebê. Ela me acalentou e cantarolou uma das canções que aprendera em sua terra, a Esmeralda. Durante 2 verões, não voltamos à aldeia. Pális é quem ia fazer as trocas. Nesse tempo, Narcisa tentou me ensinar várias maneiras de lidar com meu dom e com a morte. Pális encontrava animais doentes no bosque e os levava para casa. E Narcisa me ensinava a entender seus corpos, descobrir o que os afetava e o que os havia matado. Ela também me ajudava a compreender a morte quando chegava e a não me assustar com ela. Todas as linhas da vida se partem um dia para todos. Existe um lugar, um outro mundo, para onde o que realmente somos voa quando deixamos esse corpo cheio de defeitos. Lá todos comem bem, a comida nunca acaba, ninguém envelhece. No outro mundo eu teria olhos como os seus? Perguntei certa vez, lembrando de que alguém havia dito que meus olhos eram um horror. E eu senti seu sorriso quando tocou meu rosto. Você já é perfeita, minha pérola. Alguns anos depois, Narcisa foi chamada a fazer um parto em uma casa um pouco afastada da vila. O marido foi buscá-la em uma carroça e, pela primeira vez, senti como se voasse, pois meus pés não tocavam o chão. Embora meu corpo chacoalhasse bastante, eu avançava pela trilha. Eu ri, porque foi realmente divertido. Quando nos aproximamos, senti o aroma de comida vinda com fumaça e várias crianças falavam em torno da carroça. Algumas diziam: "Olha os cabelos dela! Os olhos são brancos!" Quando Pális me retirou da carroça, elas me cercaram. Ele afastou algumas, mal-humorado, mas elas seguravam em meus braços, tocavam meus cabelos e falavam todos ao mesmo tempo. Eu acreditei ter 5 delas ali. Estranhamente, eu me senti bem entre elas e aquecida por dentro. "Você não vê nada?" Alguém falava ao redor. O ar deslocado passava enquanto passava a mão diante do meu rosto. Eu apenas sorri e segurei na mão de quem perguntava e ouvi exclamações admiradas. "Eu vejo com todo o meu corpo", respondi me sentindo especial naquele momento. "Nossa!" Uma das crianças, que devia ser pequena, exclamou. "Você não fala?" Alguém perguntou para Pális, e ele apenas as afastou me pegando pelo braço e seguimos atrás de Narcisa. Eu podia sentir que as crianças nos seguiam, até que o pai mandou que se afastassem com a voz tensa, mas havia algo de amoroso no jeito dele. "As crianças são belas como são", Narcisa dissera ao meu lado e havia um sorriso em sua voz. A mulher estava dando à luz e a tarefa não era fácil. Eu havia aprendido a respiração antes de entrar, porque temia sentir o cheiro da morte, como acontecera antes. Mas não havia morte ali, e aquilo me levou a um alívio tão grande que suspirei alto, o que atraiu a atenção de Narcisa para mim. "O que você vê, minha pérola?" perguntou. Eu deixei que meu dom falasse comigo. "São 2 crianças, 2 meninos iguais." Falei e ela pegou pela mão e me levou até o lado da cama da parturiente. "Que Deus nos ajude!" foi a voz do esposo e pai das crianças. Eu senti a presença de uma mulher mais velha, mas ela não disse nada. Estava cansada, talvez por ter tentado ajudar no parto sem sucesso.
mas eu sabia que Narcisa conseguiria. A mão da mulher que dava à luz transpirava, mas ela tinha bastante vida correndo dentro de si. Ela gemia fazendo força. Narcisa foi ajudar as crianças a nascerem. Teria que ser uma após a outra. Então eu comuniquei o que via. Seus filhos crescerão saudáveis, senhora. Lhe darão netos e eles a amarão. Um de seus filhos irá cruzar o oceano. Uma de suas filhas se entregará à igreja e as outras se casarão. Um dos seus filhos terá bastante terra e o outro será soldado de um rei. Seu esposo acompanhará na velhice. O choro de um bebê ecoou pelo aposento e eu ouvi a mulher rir baixo, mas logo começou a fazer esforço novamente. O pai da criança apareceu ao meu lado e pegou o primeiro recém-nascido. A umidade da madrugada bateu em meu rosto, quando finalmente o parto estava terminado. 2 meninos haviam nascido e estavam bem, assim como a mãe. Obrigada, menina. A mulher pegou em minha mão novamente antes que eu saísse, mas ela estava muito cansada. Nós voltamos a pé para casa, e eu senti o calor da tocha que Palles carregava. Narcisa caminhava mais devagar, porque também estava cansada do trabalho que realizara. Seu braço enlaçava o meu e me ajudava a caminhar na trilha. Você foi maravilhosa, minha pérola. Eu não fiz nada, apenas falei. Você deu motivos para aquela mulher viver bem e trazer os filhos ao mundo. Eu só falei o que eu vi. Por isso que eu sempre digo que seus olhos, pérola, veem mais do que ninguém vê. E para mim, aquele parecia ter sido um dos melhores dias da minha vida. A notícia se espalhou logo. Narcisa e eu éramos chamadas para partos e todas as mães pediam para que eu lhe dissesse o futuro dos filhos. Nem sempre as notícias eram boas e eu procurava falar aquilo de maneira mais simples possível. Nesse período, vi mais 2 mulheres morrerem no parto, e eram os piores momentos, principalmente porque quem as perdia sempre nos culpava. Eu tinha quase 16 verões quando fiz algumas descobertas que mudaram minha vida. A primeira delas foi o amor. Eu acho que sempre carreguei esse sentimento, mas eu mantinha no local sagrado da minha mente, embora estivesse sempre perto dele. Eu amava Palles, sempre amei. Ele sempre estava ao meu lado. Ele não falava, mas seu corpo sim. E eu é que não compreendia. Eu, que sempre usei meu corpo para ver. Eu havia me acostumado ao cheiro dele, ao calor da sua pele, ao som do seu coração batendo, à aspereza das suas mãos e à força de seus braços. Eu sabia quando ele estava feliz, triste, nervoso, cansado, animado, e simplesmente ignorei os sinais de que me amava. Narcisa dizia que tudo acontece no tempo certo, como as estações, e acho que foi assim para mim e para Palles. Muitas vezes eu me sentia observada quando estava na horta, quando estava preparando as infusões e ungüentos, quando andava pela trilha que ele construía até o rio, mas estava acostumada àquilo. Eu caminhava sozinha, mas ele nunca estava muito longe. Algumas vezes eu o testava e tocava nas sinetas do fim da cerca, como se fosse sair do caminho seguro. Ele vinha correndo. Respirando forte, me pegava pelos ombros e eu sabia que estava me encarando. Então eu tocava no rosto dele e ria. Então, um certo dia, acho que ele ficou nervoso, embora eu não tenha sentido isso exatamente em seu corpo. Mas eu toquei a sineta e dei um passo para fora da proteção. Ele veio correndo, não sei de onde, e me surpreendeu me pegando e jogando sobre o ombro e me levando de volta para casa. Ele parecia resmungar alguma coisa e eu ria. Quando chegamos, ele me deixou de pé junto à porta, mas não se afastou. Sua respiração era forte e rápida como a minha. Meu coração nunca batera tão rápido e o dele ainda estava mais acelerado quando toquei sobre o seu peito ofegante. Palles, desculpe, não queria deixar você nervoso. Falei, embora eu realmente desejasse provocá-lo. Então, ele segurou em meu rosto. Sua mão tremia ligeiramente e delicadamente segurou em meu queixo, fazendo erguer o rosto. Palles é um homem grande, alto. Seus ombros são largos e os braços fortes, mas ele sempre soube como falar com as mãos.
Ele tocou o meu rosto de uma maneira que nunca fizera antes. Havia algo de novo naquele toque, e em mim também, porque eu senti os dedos dele como nunca sentira antes. Era como se cada pedaço da minha pele quisesse ser tocado daquela maneira também. Ele tocou em minhas sobrancelhas, eu fechei os olhos e ele tocou sobre eles, depois em meu nariz, nos meus lábios. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque minha boca ficou seca, sedenta, e eu não sabia de que exatamente. Então, o rosto dele se aproximou do meu, mas de uma maneira diferente do que sempre acontecia quando eu me recostava em seu ombro sentada na beira do rio. Eu ouvia e sentia a respiração dele. O calor da pele dele passou para a minha e senti minhas bochechas arderem quentes. Os lábios dele, então, tocaram os meus. Ele pareceu temeroso de me assustar e foi lento, úmido, mas eu simplesmente queria mais. E também o beijei. Quer dizer, eu não sabia o que era um beijo, mas foi isso que eu fiz. E foi a sensação e o gosto mais maravilhosos que tinha tido em toda a minha vida até aquele dia. E descobri que o corpo falava, ouvia, sentia, gritava, pulsava, tudo ao mesmo tempo. Narcisa apenas disse que já sabia e só esperava quando os laços de nossos destinos finalmente se trançassem. E foi ela quem nos ensinou o que havia para saber sobre o ato de amar. Eu descobri que amar é compartilhar seu corpo, seu coração, sua alma. E quando eu e Paris nos unimos, eu sabia que sempre estivera pronta para ele. Nossos fios estiveram sempre trançados. Mas a vida não é feita só de momentos de intensa felicidade. E foi naquela mesma primavera que a vida mostrou sua outra face, a cruel. O frescor da lua não havia ainda se dissipado quando Paris se levantou alerta. Pouco antes, enquanto estava deitada sobre o peito dele, aconchegada, ouvi a leve alteração nos batimentos de seu coração que estavam tranquilos, momentos antes. E ele se ergueu. Me beijou e tocou em meu ombro. Era o pedido para que eu ficasse ali. Ouvi o som do tecido de sua calça sendo vestida e o som da tranca da porta sendo tirada. Narcisa despertou também do outro lado do quarto. Então, uma voz autoritária veio da porta e eu ouvi os sons dos cascos de cavalos do lado de fora. O rei de Tintagel manda que a feiticeira do rio e a bruxa cega sigam até o castelo. Eu me levantei esticando a mão e pegando minha mantilha. Podia ouvir a respiração pesada e perigosa de Paris e temi que ele reagisse de alguma forma. Ouvi pelo menos 3 homens diante de nossa casa. Eu ouvi também um som metálico que já ouvira na vila antes, quando conheci a ferraria, e era o aço de uma espada sendo desembainhada. Meu coração pareceu parar por um momento. Narcisa falou: "O que o rei deseja?" Eu sempre irei admirar a capacidade de Narcisa se elevar com sua maneira de falar sem se submeter. Penso se um dia ainda conseguirei ser como ela. Ele mandou vir buscá-las, porque ouviu falar de suas habilidades no parto e a rainha de Tintagel necessita delas. Um som grave saiu da garganta de Paris, como se ele fosse dizer alguma coisa, mas Narcisa o acalmou. Nos deu um momento e já seguimos. Meu filho vai para a nossa proteção. Aquela foi a primeira vez que ouvi Narcisa chamando Paris de filho, e acho que ele também, porque ao lado dele eu senti como seu corpo reagiu e sabia das emoções fortes que sentiu. Pois bem, sejam rápidos, que a rainha não pode esperar. O soldado falou e se afastou da porta. Narcisa parou por um momento e respirou fundo. Ela pegou em minha mão e acariciou meus cabelos. Minha pérola, eu sonhei que esse momento iria chegar. Que momento! Eu não sabia o que falar ou sentir, mas um frio estranho correu pelos meus dedos que ela segurava e subiu até meu peito, o apertando. Você está pronta. Ela soltou uma das minhas mãos e pegou na mão de Paris, que vestira a camisa apressadamente. Vocês estão prontos. Eu senti o sorriso triste em sua voz. Paris deve tê-la olhado daquele seu jeito preocupado, porque ela completou. Não me olhe assim, meu menino. Nossos caminhos se juntaram e se cruzaram.
Você me escolheu e me ajudou a sobreviver quando ninguém mais se importava com isso. Eu não passei fome muitas vezes porque você, ainda aquele menino magro, corria atrás de uma caça com calor ou com frio. Agora teremos uma nova trilha à frente. Pegue tudo o que é importante. Não voltaremos a essa casa. Eu me assustei com o que ela disse e ouvi quando Pális engoliu com força. As emoções estavam muito na superfície, prontas a explodirem, e ele tentou engoli-las também. Narcisa se virou para sua cama e começou a pegar suas roupas e juntar alguns remédios e vasilhas. Pális ficou parado no meio da casa como um dos totens de pedra que Narcisa erguia no meio do bosque e onde cantava para os deuses e fazia pequenos sacrifícios. Eu havia ido com ela algumas vezes, e ela dissera que aquele era o caminho dela, que eu teria que descobrir o meu e não apenas imitá-la. Pális, Narcisa falou em voz baixa com ele, enquanto atendemos a rainha, você deve procurar um barqueiro na vila. Entregue isso a ele e mostre que precisa de uma embarcação pequena e forte. Ela colocou algo na mão dele que tilintou como sinos. O que irá acontecer? Perguntei temerosa. Os nós que estão em suas linhas serão desfeitos, minha pérola. E isso vai estremecer a vida como a conhecemos. Agora se apresse. Dito isso, Narcisa se vestiu, enquanto minhas mãos estavam bobas tentando pegar minha roupa e outros pertences. Pális me ajudou e pegou em minha mão. Ele estava muito tenso, e havia uma tristeza em seus gestos que eu nunca sentira antes. Nós partimos de casa montados em cavalos. Eu nunca havia montado antes, e apreciei o contato do meu corpo com o corpo do animal tão grande, e eu podia sentir os músculos rijos e o coração potente dele em minha perna. Pális montou comigo depois de um breve entrevero com um dos soldados que queria que eu cavalgasse com ele. Eu me senti mais aliviada e segura, embora meu corpo e meu coração estivessem apreensivos pelas palavras de Narcisa antes de sairmos. Narcisa tinha dons que não revelava, e eu pensava se ela também não saberia algo sobre o futuro, mas não nos contara. Senti a mão de Pális que acariciou meu braço. Ele também me sentia, e devia ter percebido minha atenção. Nós certamente passamos pela vila, porque reconheci aqueles aromas que misturavam comida, sujeira, pessoas. Então, o som dos cascos dos cavalos mudou, e eu percebi que havíamos ultrapassado um limite que muitos chamavam de muralhas, e que Narcisa me descrevera anos antes como pedras grandes encaixadas e empilhadas na altura de vários homens. Havíamos entrado em Tintagel. Senti um arrepio que correu pela minha pele e senti uma vontade grande de pedir que voltássemos para casa, para aquela paz, o lugar seguro. Paramos e eu não conseguia identificar aquele lugar, a não ser o cheiro de musgo que devia estar cobrindo as pedras. Além do som das ondas que batiam nas pedras em algum lugar não muito longe, pois eu sentia o sal que o vento trazia e que grudava em minha pele. Eu sabia que o mar estava próximo. Pális me ajudou a descer do cavalo e senti a mão fria de Narcisa que segurou em meu braço. Daqui teremos que seguir sozinhas. Eu ainda tentei protelar o que quer que fosse acontecer, embora soubesse que não adiantava fugir sem desatar os nós que Narcisa dissera existirem. Ouvi a respiração forte de Pális e soube que Narcisa lhe passara uma mensagem sem palavras. Ele roçou os dedos nos meus antes de Narcisa me afastar. Vamos, minha pérola, antes que o rei mande nos arrastar. Ela segurou firme em meu braço e me conduziu por um chão duro de pedras. Eu ouvi os passos dos soldados que caminhavam ao nosso lado e mais um caminhava atrás. Não queria ter deixado Pális sozinho com a missão de conseguir um barco, pois ele teria que explicar o que Narcisa pedira, e se não entendessem suas mãos que falavam? Narcisa, então, foi me contando o que via pelo caminho. Passamos por uma porta de madeira, é bastante alta e reforçada. O mar está bem próximo de nós agora, não sente seu perfume? Estamos passando por um corredor longo. Oh, uma ponte de madeira! Estamos quase na torre. Eu nunca havia passado por uma ponte antes e fiquei insegura, pois o vento era forte ali. E mesmo que uma das minhas mãos segurasse o apoio e guia de madeira, tudo parecia instável e balançava. Passamos por outra porta e encontrei um novo e desconhecido desafio: degraus.
Narcisa me explicou que eu deveria levar uma perna de cada vez para alcançar um patamar acima. Eu demorei um pouco para entender o que realmente devia fazer e bati minha canela algumas vezes. Por causa disso, nosso progresso foi um pouco lento, mas eu aprendi os movimentos. Eu estava ofegante e dolorida quando finalmente chegamos ao corredor curto onde ficava o quarto da rainha. Então, algo aconteceu com todo o meu corpo enquanto estávamos paradas ali aguardando a autorização para entrar. Foi como se eu conhecesse aquele lugar, de alguma forma, e que ele me causasse uma enorme tristeza. Da porta ouvi o som dos gemidos baixos e controlados e estremeci, porque de alguma maneira o tom daquele som me era familiar. Não sei se posso entrar, disse a Narcisa, e ela me segurou pelos ombros, me encarando, como sempre fazia para obter respostas. O que vê, minha menina? Ela perguntou com um tipo novo de ansiedade que eu não compreendi naquele momento. Balancei a cabeça negando qualquer tipo de conhecimento prévio. Eu não sentia a morte no quarto. O bebê era saudável, mas alguma coisa fazia minhas entranhas se retorcerem desconfortavelmente. Fomos chamadas para dentro e, pelo som de passos, panos remexidos, respirações aceleradas, havia bastante gente ajudando a rainha. Por que então precisavam de nós duas? Narcisa, segurando em meu braço, se inclinou ligeiramente e eu a acompanhei, pois não sabia como agir diante de uma rainha. Minha senhora, a feiticeira do rio e a bruxa cega, como ordenou. O homem falou rapidamente e se retirou em seguida, fechando a porta às nossas costas. Então, todos no aposento silenciaram e parecia que eu havia enfiado minha cabeça na tina cheia de água. Eu senti a mão de Narcisa pressionar meu braço e compreendi que havia algo errado, porque ela raramente se alterava. Pelos deuses! A voz de Narcisa oscilou num sussurro. Alguém se aproximou e tinha passos seguros e altivos. Era uma mulher, com certeza, pois seu longo vestido se arrastava no chão enquanto caminhava em nossa direção. Ela parou à nossa frente e sua respiração tinha um aroma de menta, e ela cheirava a madressilvas. Minha pele arrepiou. Quando ela falou, sua voz não era de uma mulher madura, mas de alguém que teria a mesma idade que eu, talvez. Ora, se eu não estava certa. Morgana, deixe que elas atendam sua mãe. Outra mulher falou severamente, mas eu senti uma tensão tão grande naquele aposento que pensei que se estendesse a mão, poderia pegá-la como um fruto. O silêncio só era quebrado pela lenha que crepitava forte e pelos gemidos da mulher, a senhora de Tintagel. Narcisa me levou até a cama e foi se posicionar diante das pernas da mulher para fazer aquilo para que fora chamada. E eu estendi a mão e segurei na mão da mulher, e ela apertou a minha com força. Então eu vi, e a dor que me transpassou foi forte como um relâmpago, e fui obrigada a sentar na cama para não cair. A mulher sofreu um espasmo, uma contração e relaxou mais uma vez. Ela chorava. Eu esperei Narcisa me perguntar o que eu via, mas ela nada falou. Respirei fundo e procurei separar a dor do meu dom. Seu filho é um menino saudável. Minha voz falhou por conta das lágrimas que eu engolia com dificuldade. Ele será um grande homem, um guerreiro, passará por grandes provações, mas vencerá batalhas, será conhecido em toda parte e terá muitos aliados. Conhecerá o amor e a traição. Mais um gemido e um espasmo, a criança estava nascendo. A mulher, com a voz tomada pela dor, sussurrou. Perdão, filha. Eu quis me afastar, mas a mulher me segurava firmemente pela mão. Eu senti meu queixo endurecido, mas precisava falar, porque se não fizesse, iria morrer sufocada pelas palavras. Filhas gêmeas a senhora teve. Uma entregou a própria sorte, pois não era perfeita como os filhos dos reis devem ser. A senhora temeu maldições e... As lágrimas desceram pelo meu rosto, quentes, carregando minha dor.
e se livrou do fardo. Ficou com a menina perfeita, com o dom da magia. Mas a magia está em sua família, e ela brotou em sua filha abandonada, porque alguém viu nela tudo que ela poderia ser e a fez amar a si mesma e descobrir sua própria magia. A mulher apertou minha mão com força mais uma vez. Então, uma comoção aconteceu no aposento, quando o bebê nasceu com um choro forte e saudável. Eu queria escapar, mas a linha da minha vida passava por aquele lugar. Respirei fundo mais uma vez. Uma de suas filhas será rainha um dia. Ela governará com mão forte, mas sempre carregará no peito um amor não correspondido. E sua outra filha? Minha voz tremeu mais do que eu desejava. Será feliz ao lado do homem que ama. Ela irá atravessar o mar. Terá filhos lindos que amará com toda a sua alma. Ela usará o dom e a magia para ajudar as pessoas. Terá uma vida longa e tudo o que precisa para ser feliz. O bebê chorava enquanto as damas provavelmente cuidavam dele. Narcisa parou ao meu lado. Eu sabia que ela estaria encarando a rainha, a mulher que me gerou junto com a jovem que também estava naquele quarto e que me descartou porque eu não era perfeito o suficiente. Perdão, minha filha. A rainha falou mais uma vez entre soluços e Narcisa pegou em meu braço. Minha pérola, você é dona de sua vida e de seu destino. Seu dom é grande e você carrega a perfeição. Você é filha de um rei, mas seu coração é maior do que isso. Entretanto, cabe a você decidir. Não há lugar para ela aqui. A voz ríspida veio da jovem chamada Morgana, minha irmã, nascida no mesmo dia que eu, do mesmo ventre. Eu podia sentir a magia forte correndo através dela. Mas eu também carregava a magia em mim. Eu não conseguia ver o rosto da minha mãe e da minha irmã, mas aquilo não era importante para mim, porque eu enxergava a minha vida, minha própria vida, por olhos que ninguém mais possuía. Naquele dia eu descobri de onde vim, mas também conheci a crueldade. Por isso me levantei, ergui meu queixo como Narcisa fazia, e me ensinaram a fazer. Respirei fundo antes de falar. Eu não a perdoo, minha senhora, mas não levarei comigo nenhuma mágoa. Ao me abandonar, julgando as imperfeições, me entregou a um destino que, graças aos deuses e ao bom coração de Narcisa, me trouxe o amor, a compreensão. Mas poderia não ter sido assim. Felizmente, nada me falta. E eu disse aquilo de uma forma magnânima, mesmo trêmula, sorri. Minha irmã, use bem sua magia e procure não enxergar apenas com os olhos do corpo. Narcisa limpou o sangue das mãos em um linho que lhe deram. Ela esticou o corpo ao meu lado e eu peguei em seu braço. Minha missão está cumprida, Narcisa disse e me conduziu para fora daquele quarto. Enquanto caminhávamos de volta para o pátio onde Pális nos aguardava, ouvíamos o choro forte do bebê, que receberia o nome de Arthur. Fomos conduzidas para fora. Passamos pela ponte que balançava, mas eu tinha pressa de partir e nem me deixei abalar pela sua instabilidade. Ouvi o som dos soldados que caminhavam mais atrás e um disse ao outro: se não fosse pelos olhos, elas seriam iguais. E ele devia estar falando da minha irmã Morgana. Por isso, todos haviam ficado calados e tensos quando entrei naquele quarto. Eu ouvi aliviado os passos apressados de Pális na nossa direção. E logo eu estava entre seus braços, querendo chorar, mas sem lágrimas a serem derramadas, sem arrependimentos. Apenas a ansiedade de partir. Aguardem aqui, que o rei irá recompensá-las. Certamente desejará lhes oferecer um banquete, um dos soldados falou, e eu ouvi quando nos deixaram ali, só restando nossa respiração ecoando na parede de pedra. Vamos, antes que percebam que deixaram um grande tesouro escapar por entre os dedos. A névoa que cai veio ao nosso auxílio. Narcisa se apressou e eu senti o corpo de Pális que ele estava confuso, mas tanto ele quanto eu aprendemos a não questionar as certezas de Narcisa. Nós roubamos um cavalo que nos ajudou a sair rapidamente do castelo, e ao invés de irmos para casa, fomos em direção ao mar.
Sei que escolhi meu próprio caminho, que foi minha escolha que fez Narcisa retornar à ilha onde construí meu lar, onde aprendi a organizar minha vida, onde tive meus filhos que compartilho com o homem que amo, onde podemos caminhar, sorrir, trabalhar, como outras pessoas fazem. Meus filhos aprendem a enxergar as maravilhas nas pequenas coisas e nas pessoas, por mais diferentes que elas possam parecer. Eu nasci com a magia e a uso todos os dias, e também a aprendo a cada novo dia. Essa é quem sou e quem quero ser. Ouvi boatos de que mulheres como eu estão sofrendo perseguições em alguns reinos, porque carregam em si a magia para transformar, para seguir em frente sempre, que assim como Narcisa erguem o queixo e caminham. Mas aprendi também a viver o dia e cada dia. Essa também é uma incrível magia. Para meus filhos, nunca contei sobre meu encontro com minha família de sangue. Para eles, sempre conto como aprendi a ver o mundo, a conhecer as coisas com a ajuda de Narcisa e de Pális, mas a enxergar com meus próprios olhos, os olhos da alma. E como Narcisa dizia, até o dia de sua morte, muitos e muitos anos depois de nossa partida em direção à Ilha Esmeralda, eu via com meus olhos carregados de magia, os olhos de pérola.